Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Olha o tamanho contrassenso. Então, se a gente volta lá da mensagem do Evangelho, em que o Senhor perdoa todas as dívidas daquele servo e basta ele sair da presença do Senhor e encontrar um companheiro que lhe devia, ele cobra sem nenhuma piedade. Aqui é mais ou menos o que ele está fazendo. Está cobrando o quê? De todos os espíritos aqui, paciência, impondo pesadíssimas obrigações. Começa aqui a paciência. E as crianças lá fora, brincando, ele abre a janela, cadê a paciência dele? E trata as crianças o quê? Com rigor, com palavras, aqui, abre as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Ao exemplo, que exemplo ele está dando? Ele cobra uma coisa que ele não vivencia. Aí mais uma reflexão que devemos fazer em nós próprios. Quando estamos acolhendo um espírito manifestante, ou um encarnado também, na casa, no atendimento fraterno, fora do atendimento fraterno, tudo aquilo que nós dirigirmos a ele, será que nós vivenciamos aquilo? Então é uma reflexão que devemos fazer. Porque a palavra ela vai ter força e energia se nós vivenciamos aquilo. Não adianta eu querer dizer uma coisa que eu não pratico. Essa palavra é uma palavra vazia. É uma palavra sem amor. É uma palavra que não tem magnetismo para atingir realmente os sentimentos, o coração daquele irmão em necessidade. Então, daí a nossa missão, a nossa obrigação de melhorarmos dia após dia. É nosso dever. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para daí a instantes repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Como é que vai cobrar serenidade, sendo que ele não tinha nenhuma serenidade para com os irmãos na casa? Então é muito fácil pedir que o irmão tome o remédio amargo, mas quando a gente tem que tomá-lo, a gente não quer. Para nós ele não serve. Para nós tem que ser um remédio docinho, Rafael? No meu estabelecimento comercial, as minhas atitudes eram inflexíveis. E olha aí o contrassenso, porque muitos acham que as obrigações deles estão somente dentro da casa espírita. E acham que lá fora, o mundo, a sociedade é assim mesmo, eu tenho que agir com rigor, com pulso. Voltando de novo ao Evangelho. Se ele coloca em essência o aprendizado do Evangelho em sua vida, como o Senhor perdoa o servo, como o Senhor nos perdoa e nos dá essa oportunidade, por que não podemos fazê-lo para com o outro? E olha o caminho que ele toma. No meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Mas ele era inflexível, ele não concedia.
Muito pelo contrário. Olha o que ele faz. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Olha que ponto, né, que ele chega. Estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura. Um contrassenso total. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. O que quer dizer aqui, essa seção permanente, a nossa vida espiritual não deve ser somente aqui. A seção permanente é em todo momento. É 24 horas por dia. Por que 24 horas por dia? Também nós devemos policiar, principalmente durante toda a jornada, onde é que meus pensamentos estão fluindo. Porque muitos desses pensamentos vão fazer com que eu encontre aquilo no momento em que meu corpo adormecer. Aí meu espírito vai se achar liberto, né, e pelo processo de desdobramento eu vou atrás daquilo que meus pensamentos, né, vamos falar assim, que se compraziam. Né, se me compraz, né, alguma linha de pensamento e eu me deixo fluir naquilo, eu vou vivenciar aquilo durante o sono físico. Então, muitas vezes, eu posso até me conter. Por exemplo, eu não vou trair, né, a minha esposa. Mas se eu me deixo em pensamentos, né, de desejo e de traição, né, posso não fazê-lo fisicamente, mas eu vou fazer isso à noite. Porque eu vou atrair espíritos, né, de sexo oposto que vai se coadunar com aquela minha linha de pensamento. Eu posso não fazer, né, junto ao meu corpo carnal, mas eu faço em espírito. É a mesma coisa. A gravidade é até maior. Por que essa gravidade é maior? Porque aí aqueles espíritos, né, vão estar ao meu lado, talvez por longo tempo. Porque se eu estou deixando me comprazer nesses pensamentos, eles têm prazer nisso, porque de uma determinada forma eu tenho o fluido do encarnado, né, o fluido vital que alimenta eles vão ficar sempre presentes. E aí eu vou coadunar pensamentos, criar vínculos com esses espíritos e achando que está tudo bem. Não, isso é coisa dos meus pensamentos mesmo, daqui a pouco eu controlo. Então, essa sessão permanente, né, é 24 horas por dia. É conduzir a minha linha de pensamentos diurnamente para ter, né, uma boa ação durante o sono físico. É procurar, né, todo o aprendizado que eu tenho, vivenciá-lo também no meu ambiente de trabalho. Vivenciá-lo em sociedade, nas ruas, no trânsito, nas repartições públicas, onde eu for procurar algum serviço, algum atendimento, praticar a paciência, a benevolência, a compreensão, é o tempo todo. Então, vivenciar as questões espirituais, o nosso, vamos falar assim, processo, né, de evolução, ele tem que ser permanente o tempo todo. Porque numa falha dessa, né, em poucos segundos, muitas vezes, eu posso criar complicações, às vezes de anos. Fora das sessões práticas, a minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos e crítica rigorosa dos médiuns. Então, quando ele coloca aqui, consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Não há nenhum mal em comentar, muitas vezes, por quê? Eu estou colocando isso porque muitas vezes um médium aqui teve uma experiência, às vezes quer trocar essa experiência que ele teve, né, com o orientador ou com outro médium, é natural. E deve ser feito, mas com sentido que de aprendizado, né, para uma próxima manifestação, como agir com mais, né, fraternidade, com mais misericórdia. Agora aqui, né,
esses comentários deles eram de crítica, mas não a crítica construtiva, a crítica destrutiva, que ele coloca aqui, ó, né? Duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos e crítica rigorosa aos médiuns. Né? Nada construtivo, né? Tudo destrutivo. Passei para cá qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Então, como ensinar sem exemplo, né, e dirigir sem amor? É tudo aquilo que ele falava, ele não vivenciava nada. Então, como ensinar sem o exemplo? Ele não exemplificava nada daquilo. Então, ele continua narrando que ele transpassa, chega no mundo espiritual, desencarna, e todos aqueles, né, aos quais ele vilipendiou, que ele, né, maltratou, né, começam a fazer todo um processo de doutrinação em cima dele, igual ele fazia. Você já está desencarnado, porque está tão preso ainda às coisas da terra, por que não partisse para a colônia? E aí ele relembrava tudo aquilo que ele falava, né, nas doutrinações. E aí chegava um outro, pregava para ele as escrituras e colocava ele abaixo de zero. Então ele foi vivenciando tudo aquilo, né, que ele plantou nos espíritos, os espíritos cobravam dele. Cobrava dele a paciência. Tenha paciência. Você está muito, né, exaltado, você está muito nervoso, mas da mesma forma que ele apregoava em cima daqueles espíritos, os espíritos julgavam tudo em cima dele. Você tem que ter mais misericórdia para com seus irmãos. E para ele aquilo foi um verdadeiro martírio. Por quê? Ele, né, reviu tudo aquilo que ele fazia. Tudo aquilo que ele fazia para com os espíritos. Então, quando os sentimentos de apego à esfera física, né, se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Mas nem assim ainda ele se dá, né, por satisfeito. Ele se julga que ele ainda fez, né, tudo o que ele podia de bom. Olha lá. E imagine, ó meu irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Ele questiona. Eu não havia fomentado, né, as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? E ele pede, né, uma audiência, né, com a ministra veneranda. Ela queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Ele pede uma audiência. Ele queria explicações do mundo espiritual, por que ele foi para o umbral. Eu não era merecedor de ir para o umbral, não. Vocês têm que me dar conta agora e me explicar por que isso ocorreu. Ele chega a esse ponto. Lá, né? Exatamente por isso que ele estava lá, para fazer esse questionamento. A ministra visitou-me em ocasião que reservara descanso. Ela nem reservou um espaço de tempo para ele, porque era incabível aquilo que ele pedia. Mas ela, dentro da misericórdia ainda, o espaço que ela, né, tinha para um descanso, ela foi visitá-lo. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, durante 2 horas, ouviu-me a benfeitora por um longo prodígio de paciência evangélica. Olha o exemplo para nós também, né? Nós temos que nos espelhar, né, nos espíritos nobres. Entregou-se você, ela depois falando para ele, né? Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Então, nosso mestre, exemplo e guia, o Evangelho, né, está aí exatamente para nos esclarecer todas as parábolas, né, qual o sentido, né, como nós devemos, né, abrigar isso, né, em nossos sentimentos, em nosso coração e colocar em nossa conduta diária, nossa conduta de vida. Nós vamos então agora para o capítulo 13, que é as ponderações de Vicente, né? Vicente, né, que está junto aqui com André Luiz, também Vicente foi médico, né, na última encarnação dele, né, como o próprio André,
e ele vai falar um pouco, né, sobre o Ministério do Esclarecimento. Porque André Luiz, né, ele vai e fala, olha, não sabia, nunca conheci na minha encarnação um médium, não sabia que o grau de responsabilidade, né, de um médium, de um doutrinador dentro da seara espírita, né, fosse tão grande. E Vicente vai falar, mas não é somente, né, não com essas palavras exatamente, mas o entendimento é esse. Fala, fora também, né, da mediunidade, fora também, né, dos trabalhos dentro da casa espírita, a nossa vida profissional. A nossa vida profissional, ela deve ser considerada por nós também, né, como uma dádiva divina. E é uma dádiva divina. Então nós devemos abraçá-la, né, com amor, com carinho, e tudo aquilo em que nós, né, exerce, né, para com o próximo, né, dentro do ambiente de trabalho, né, o trabalho que eu faço, ele deve ser bem feito porque ele é uma continuidade, talvez dentro de um processo na empresa, né, para atendimento, né, de alguém. Alguém depois vai trabalhar com aquele processo e dar continuidade. Então é dentro dessa forma que nós temos que tratar. E é um pouco do que ele vai falar aqui. Localizam-se ali no Ministério do Esclarecimento, só um pouco antes. Nós estamos falando de trabalho, mas serve, né, para todas as nossas relações. Porque ele vai falar, por exemplo, das mães, dos pais, que muitas vezes faliram também, né, nas suas missões, né, de pais e de mães. Uma gravidade muito grande, né, para quem é pai, converse principalmente com o filho homem. Porque o homem, ele está acumulando principalmente o espírito na vestimenta carnal masculina, né? Muitos têm agido de uma determinada forma, não assumindo a sua responsabilidade perante a vida. Muitas vezes engravidando as moças, fugindo da sua responsabilidade, né, de paternidade, deixando a responsabilidade somente, né, para a mãe. Mesmo, às vezes, casa, separa, mas depois acha que não tem obrigação de pagar a pensão. Ou faz, né, algumas coisas, né, fora da própria lei, né, para que não se pagasse a pensão justa. Então estão, né, criando dívidas para consigo mesmo perante a sua própria consciência. Tá? E a falência, né, de grande parte dos homens, né, está dentro disso aí. Muitos depois terão, muitas vezes, só como oportunidade, às vezes, nascer um lar sem a presença do pai, porque ele não assumiu essa posição e vai, né, praticar. Não é a lei de Talião, não é exatamente isso que quer dizer. Mas é a consciência dele que pede isso. Ele poderia, né, se redimir de uma outra forma, mas muitas vezes a falta de coragem de falhar é que faz com que ele então venha dessa forma. Sem a presença paterna de um lar, né, sem o calor, né, de uma família, porque ele não valorizou isso quando ele deveria ter valorizado. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Mas ele está colocando aqui porque os dois são médicos. Mas serve para todos nós, né, dentro de qualquer profissão. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação lá discutem seus problemas. Ainda no esclarecimento, né, temos um instituto de administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Quando ele coloca aqui, os administradores, né, são aqueles que vieram, né, dentro do mundo da administração pública, em todos os sentidos. Como políticos,
né, como responsáveis, né, em determinadas secretarias de município. Tá? Então são esses administradores que simplesmente, né, aproveitaram da mordomia terrestre e usaram daquilo tudo para seu próprio benefício. E retornam para o mundo espiritual, né, em plena falência das missões, né, que vieram, né, para cumprir e não cumprir. Então, nas condições aqui, quando ele coloca também, depois ele vai, né, falar um pouco dessa questão também das oportunidades, né, de elevação dentro da medicina e a falha dos irmãos. Muitos irmãos que acabam se, né, enaltecendo mais são os valores monetários e os valores financeiros, né, e depois entrando, né, em própria falência espiritual. Abarganham muitos bens, né, materiais, financeiros, que tudo aqui fica. Tudo fica. Como ontem mesmo, né, nós vimos no próprio Evangelho, nos fala exatamente isso. O que é os verdadeiros valores que levamos? Aquilo que é do uso do corpo, fica tudo. Nós vamos levar somente o que são os verdadeiros valores para o espírito, que é a inteligência, que é os valores morais. Isso é que nós vamos levar. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Aqui tem um ponto que eu coloquei aqui para a gente fazer esse entendimento. Obediência. Muitos, né, são rebeldes com relação à obediência, à disciplina, né, à posição que ocupa. Às vezes discorda com os procedimentos de trabalho, mas em vez de dialogar, procurar entender, compreender, não. Se rebelam, querem fazer as coisas a seu modo, tanto no ambiente de trabalho, né, quanto no ambiente, muitas vezes, da doutrina. E se rebelam contra isso. Então são esses aqui, se rebelaram. Olha lá. São exemplos para os irmãos que se rebelam perante a hierarquia, não aceitando ordens, violando procedimentos e regras, consequentemente gerando transtornos de ordens diversas. Porque acha que aquilo que ele está fazendo que é o correto. Mas a visão dele é restrita, ele deve procurar entender por que tem que ser dessa forma. Pergunte. Não haja, a seu bel prazer, achando que aquele meio que você faz é o melhor. Pode ser melhor dentro do seu entendimento, mas quando você entender a complexidade, o conjunto de tudo, então você verá que tem que ser feito daquela forma que lhe é pedido. Não invadir o espaço do outro, fazer a sua parte, entregar a sua parte, da melhor forma e da melhor maneira, no melhor tempo, para que aquele outro receba. Dentro do ambiente profissional deve ser assim, aqui mais ainda. Então muitos irmãos não aceitam isso, então cria transtorno dentro do ambiente de trabalho, dificuldades de convivência, dificuldades, para com a liderança, dificuldades para com o colega de trabalho, chegando a um ponto que se torna tão insustentável, a única decisão que cabe a quem está, muitas vezes, na administração, na gestão, é afastá-lo, substituí-lo por outro. Aqui também na casa espírita, da mesma forma. Há irmãos, que muitas vezes não concordam, mas não querem compreender o porquê, da necessidade do silêncio. Muitos, às vezes, ficou muito tempo sem vir à casa espírita. Aí chega, adentra um ambiente, por exemplo, a sala de tratamento 2, e quer fazer o social, quer bater um papo, quer cumprimentar, fulano de tal, que há tanto tempo não vê, esquecendo que ali é um ambiente, de trabalho espiritual, um ambiente, é um pronto-socorro espiritual, que requer o quê? Requer concentração, silêncio. O social deve ser feito lá fora. Do portão para fora. Porque não só nas respectivas salas, mas como também dentro de todo o ambiente da casa. Dentro de todo o ambiente, porque ali na recepção, na hora que chega na varanda, a equipe espiritual
Na realidade, no portão já começa, né, os benfeitores espirituais já começam, inclusive, a trabalhar os irmãos que adentram, né, para o tratamento, para o entendimento. Então, daí essa necessidade de atender à organização. Ah, mas nunca foi feito assim, mudou agora, por que mudou? Vamos procurar saber por que mudou. Mas não, né, fique levando muitas vezes para o colega do lado. Não. Você viu? Nunca foi feito dessa forma. Agora tem um mês que eu faltei, viajei, já está tudo mudado aqui nos atendimentos da casa. Eu não estou concordando com isso, não. Pode não concordar, mas procure saber então por que foi necessário mudar. Não devemos, né, tomar atitudes arbitrárias, né, sem uma compreensão do todo. E o comentário paralelo, isso deve ser evitado, porque muitas vezes aquele que comenta também não está sabendo, né, ou não quis entender porque a mensagem é passada a todos, ou não teve tempo, muitas vezes, de escutar um áudio do que é informado das instruções, ou não participou da reunião. Então vai ficar dois ali, ignorantes, discutindo algo que não tem conhecimento. O termo ignorante é desconhecer o que foi passado, entende? Então, às vezes você vai levar... Eu faltei, por exemplo, aqui um mês. O João também estava lá na fazenda dele, lá cuidando dos cachorros dele, faltou 2 semanas, eu venho, está tudo mudado, aí eu começo a falar com o João, que absurdo, João, mudaram aqui os trabalhos na casa. O João também não está sabendo, pois é, cara, eu não concordo com isso, mudaram as coisas aí, 2 semanas que eu fiquei fora, já bagunçou tudo aqui. E quem não ficou fora? E aqueles que não ficaram fora? E aqueles... Estão aqui toda semana. Aí é mais grave ainda, porque aqueles que estão dentro toda semana e não estão aceitando, ou não entenderam, ou não quiseram entender as necessidades das mudanças. Então é um pouco do que ele coloca aqui, ó, nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração existem milhares de trabalhadores, tem milhares, né, que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Os que hajam chegado às zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Ele ainda coloca essa condição. Vicente falando para o André. Aqueles que se encontram ali, né, no nosso lar, naquela ainda condição, são os extremamente felizes. Porque a escola, né, de muitos outros está sendo aonde? No umbral. Quanto a muitos lá estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. No que concerne a medicina lá, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é o sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem, a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. É bom entender, porque muitas vezes há interpretações que parece que, igual eu estava conversando com a Estevana até me chamou a atenção disso. Há irmãos que, quando se faz essa leitura, entende como ameaça, que pagam caro a indiferença. Aqui é um alerta da espiritualidade. Não há nenhuma ameaça. É simplesmente um alerta, né? Elas, sem dele utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Então, vamos finalizar por aqui, vamos passar para a segunda parte. As perguntas ficam no final. Tá?